Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Homens de Fé. Eu sou o Padre Fernando Balvel, sacerdote da Copiosa Redenção, e hoje a gente está aqui com um convidado especial que é o Alex. E na verdade é especial porque faz parte e provocou para que esse projeto acontecesse, né? Então, seja bem-vindo, nós vamos estar aqui falando hoje sobre ser homens de fé no mundo. Viver o sagrado, onde a sociedade, onde o trabalho, onde a economia, a educação recebe este homem. É um programa voltado para falar com os homens, não que o feminino não tenha espaço aqui, aliás, ele traz o pleno sentido, mas é justamente para a gente poder ter algumas conversas específicas. E hoje eu quero receber o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, padre. É um prazer, né, fazer parte desse projeto. É um projeto que nasceu de uma história, né, que esse projeto do homem de fé, realmente ele vem de encontro com os dias atuais, né, padre? É tão necessário, né, para que o homem que, né, chefe de família ou não, ou o homem na sociedade, que ele veja o lado principal do ser que realmente está próximo de Deus, né? Então, eu acho que esse projeto tem tudo para dar certo e queremos alcançar aí vários corações dos homens e, através dos homens, as mulheres também, né, padre? É. O que é esse projeto Homens de Fé? Bom, ele nasceu ano passado. Nós temos um encontro anual chamado Homens de Fé, que teve direito até costela de chão, e se Deus quiser, esse ano vamos ter gaita e tudo mais, né? Voltado à evangelização do homem. A gente sabe que o homem, às vezes, ele precisa de um espaço e de uma provocação para refletir sobre o sagrado, sobre fé, sobre devoção. E a gente teve um encontro maravilhoso. E desse encontro, a gente vem amadurecendo há um tempo a ideia de fazer o podcast Homens de Fé. Temos umas propostas até de parceria que, quem sabe, Deus vai abrindo aí, né? Mas a ideia é falar sobre todas as realidades do homem, em todos os lugares e para todas as idades também, né? O Alex, ele trabalha com comunicação, ele é o dono da ALB Vídeos, né, junto com os seus sócios, e todo esse equipamento que a gente está usando aqui, porque aqui está aparecendo só os dois microfoninhos e a mesa, mas nós levamos quase 2 horas para montar câmeras, cabos, mesa de corte e tudo mais. E então, na verdade, a parte técnica da coisa é um investimento aí, todo seu aí, e da LB Produções para a gente poder realizar, né? Mas mais que isso também, você ano passado assumiu também assim a coordenação, o rosto do projeto do Homens de Fé, e agora a gente quer continuar, essa é a ideia, né? Assim, padre, eu tenho um lema na minha vida que tudo vem de Deus, né? Se tudo vem de Deus, se a gente tem essa ótica que tudo vem de Deus, eu acredito que você poder devolver um pouco deste dom que vem dele é muito justo, né? Então, né, a gente conversa nos bastidores, o padre sabe, né, que eu tenho esse meu trabalho de vivência junto à igreja e junto à religião, porque eu tenho muito claro isso na minha vida, né? Se Deus é tão bom conosco, que nos dá a oportunidade de a gente ter um trabalho, ter uma família, ter uma casa, ter um dia a dia, e aliás, além disso, ele te dá o dom, né, que você, através desse dom, você consegue receber né, ter o resultado financeiro em cima disso. Eu acho que é importante também a gente disponibilizar um pouco desse dom também para ele e voltar para ele. E é isso que eu tenho feito, padre. Então, Deus tem nos abençoado, graças a Deus, né, no nosso trabalho, e a gente também coloca esse nosso trabalho à disposição dele, né? E isso que a gente está vivendo aqui, né, esse equipamento que, né, tudo é graça de Deus, né? Como o senhor falou, né, nos bastidores tem muita coisa e até a gente pode mostrar de repente nas redes sociais para as pessoas Isso. entenderem que tem de tanto diferente nisso, né? Mas realmente é trazer para ele de novo, devolver para ele isso que já vem dele, né? Aliás, padre, eu tenho um lema na minha vida muito interessante e reafirmado nesses últimos tempos, que tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, Que é benção. seguir esse caminho aí, que Deus nos abençoe. E sabe, olha, eu tenho encontrado com alguns padres, a gente faz esses trabalhos também de rede social, de mídia, né? E uma reflexão que eu acho muito interessante é a seguinte: lá na Sagrada Escritura, diz assim que na tua palavra eu lançarei as minhas redes. Quando Pedro enche as redes dele, né? E essa analogia nova de evangelização, que
gerou muito debate até teológico, né? Eu vivo nesse universo teológico, assim, sobre cyberteologia, evangelizar nas redes. E a verdade é essa: se antes se lançavam as redes do barco, porque se evangelizava assim, né? Ad piscatoriem, como diz em latim. A gente fala latim que é para parecer inteligente, né? Mas da maneira dos pescadores, as nossas redes agora não são as que estão nos barcos. As redes sociais hoje se tornaram um lugar inevitável da evangelização. Exato. Muita gente ainda reluta. A pandemia veio abrir um espaço, Sim. talvez positivo nesse sentido, né? De que as pessoas investiram em equipamentos, que as pessoas foram cada uma para sua rede social favorita, uns com pregação, outros com oração, outros com animação, cada um do seu jeito, mas a gente foi evangelizar também lá. E as pessoas estavam sozinhas em casa e precisavam. Como padre, eu tive que celebrar muita missa online, o que eu não gostei muito, na verdade. Mas as pessoas precisavam da gente lá do lado deles, né? Padre, eu tenho uma colocação em relação a isso bem interessante, que é a reflexão que o senhor traz mesmo. A pandemia, lógico, foi uma tragédia, né? Quantas pessoas a gente perdeu com a pandemia. Mas acho que mesmo nas coisas ruins, a gente tem a oportunidade de tirar alguma coisa boa. E o crescimento da comunicação, e é uma coisa que está no meu dia a dia, mas eu sempre questionava, acho que eu já até falei com o senhor várias vezes, por que a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade para evangelizar? E a pandemia trouxe essa visão, que é importante a gente ocupar também esses espaços, ocupar o espaço do Facebook, ocupar o espaço do Instagram, ocupar o espaço do YouTube, e não só ocupar o espaço de uma forma simples, mas com todo a qualidade que a gente pode fazer também para o sagrado, para o religioso, para a igreja. E é uma coisa que me machucava muito, assim, antes pandemia, pós-pandemia as coisas estão melhorando, mas antes pandemia eu achava que a comunicação nossa, ela tinha um pouco, assim, deixava-se um pouco a desejar, sabe? Mas tudo ao seu tempo, né? E aí as Verdade. coisas mudaram. E olha, eu vejo você assim, Alex, fazendo... Você faz live com cantores famosos lá, que grava, eu acompanho quando posso, assim, né? Você faz no mercado do trabalho aí, para as empresas, para comércio, para pessoas, singulas pessoas, no caso. Você oferece esse equipamento também para evangelização na Copiosa Redenção. Eu acho isso muito bonito. Mas você vê uma distinção, assim, entre o nível daquilo que se faz ali profissionalmente falando, no comércio, na música ali que o pessoal produz, como entretenimento também, e na evangelização? Hoje a disparidade é bem menor, padre. Mas eu, assim, como profissional, né, como coração, eu gostaria que fosse até superior à evangelização. Mas como profissional, eu acho que ainda a gente precisa ainda caminhar mais nesse sentido, sabe? E assim, é que tudo tudo vem através do investimento, né, padre? E assim, oxalá se todas as comunidades, todas as paróquias, todas as pessoas que têm, né, no fundo, o intuito de evangelizar, tivesse pessoas e benfeitores e que ajudassem, sabe? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Existem lugares assim que você tem qualidade excepcional, equiparada ao privado, né? Mas tem lugares ainda que a evangelização e a forma de se comunicar na evangelização ainda tem que melhorar com o tempo. Mas eu vejo assim, padre, que ultimamente, assim, nesses últimos 2 anos, a gente teve um crescimento muito grande assim, na qualidade da comunicação para a evangelização, sabe? Eu acho que ainda a gente tem muita coisa a caminhar e ainda tem um futuro que ainda a gente vai ter bastante frutos, né? Tanto é que as lives da Irmã Zélia, por exemplo, quanta gente a gente vê nos comentários, o senhor já viu isso nas próprias lives do senhor? Quantas pessoas ali falando que foram tocadas, que escutaram uma palavra que realmente vem do encontro que ela vivia. Então eu acho que essa questão da gente trabalhar a evangelização pelos meios de comunicação é o momento certo, sabe? E que a gente possa, através disso, também alcançar outras pessoas. Essa experiência que a gente vai fazer então, e que vocês vão acompanhar nossos convidados, nós vamos querer esticar isso aqui ao máximo que der, na verdade a ideia e a gente vai quebrar agora com aquela enquete lá, o meu homem de fé,
né? Que você vai focar naquela câmera ali. E aí a gente vai passar para o segundo bloco justamente para a gente falar sobre isso. Os muitos lugares em que a gente vai encontrar esses homens e nossos convidados que são particulares, especiais, Deus reservou. Tá todo mundo aqui nas coxias acompanhando, né? Vão tratar sobre muitos temas. A gente vai tratar sobre família, a gente vai tratar sobre comércio, a gente vai trabalhar sobre economia, sobre sofrimento, sobre educação, sobre música. Nós vamos ter padres, quem sabe bispos, não é? Para que todas as realidades possam ser alcançadas. Jovens, eu quero ter jovens aqui também, para que a gente possa falar com você. Você que é homem e que nos acompanha. Então nós vamos fazer o seguinte, aquele momento lá que a pauta criou, assim, o meu homem de fé. O Alex vai focar na câmera dele e vai dizer assim, Alex, quem é o homem de fé em quem você se espelhou, se espelha, tem como referência para o homem de fé que você deseja construir para o coração de Deus? Essa pergunta é bem interessante, assim, padre, porque meu homem de fé, ele é reunido em 3 pessoas. Eu poderia falar que meu homem de fé, com certeza, é meu pai, né? Meu pai, ele é católico, apostólico, romano, praticante, tem uma devoção por Nossa Senhora de Fátima, assim, impressionante, né? Qualquer coisa que acontece, ele fala, Nossa Senhora de Fátima está nos protegendo, Nossa Senhora de Fátima está, né, agindo. Então, eu tenho, assim, um espelho muito nele, assim, sabe? E ele, como ele é uma pessoa, assim, desse tempo mais antigo, né? Não tem muito estudo, mas é muito sábio, né? Porque você ter sabedoria nem sempre está ligado a ter conhecimento, né? Mas ele é um homem muito sábio. E o homem de fé também posso dizer que é a minha mãe, né? Minha mãe, uma senhora, né, de tanta fé, né? Tanta fé para criar os filhos, né? Foi tão bonito o caminho que ela fez, né? E não poderia deixar de fora a igreja, né? A igreja como um todo, né? Os padres, né? Os bispos, né? Os religiosos, né? Então esse tripé para mim realmente constrói meu homem de fé, que me espelham na minha vida e fazem o Alex também percorrer esse caminho do homem de fé. Perfeito. E assim, como você aqui não é convidado, agora você tem que perguntar para mim, porque vai ser a minha oportunidade de fazer o meu homem de fé Talvez também. seja a única oportunidade. É a única oportunidade que eu vou ter, porque depois eu vou estar como entrevistando aqui, né? E então, entrevistador, aliás. Então, vamos fingir que isso estava combinado na pauta e agora você vai tomar a frente e me perguntar também. Tô aqui dando bobeira. Então, aquela pausinha lá, padre, agora o senhor faz o favor, o senhor pode olhar para sua câmera e responder para nós, então, aquela pergunta que é a pergunta, talvez nos pontos altos do podcast Homens de Fé. Quem que é o homem de fé para o padre Fernando? Bom, que pergunta interessante, Alex. Bom, eu sempre falei assim, e falo, e fiz essa homenagem no dia da minha primeira missa na minha cidade, que o homem de fé da minha vida é o meu avô, é o seu Pio, o seu Eufídio Balvels. Ele se chama Pio e ele descobriu que ele chamava Eufídio quando ele já estava na escola, porque faziam uma chamada e ele não respondia a Eufídio. Desde criança chamavam ele de Pio, né? Meu avô já passou dos 90 anos e sempre foi um homem muito humilde de oração. Ele nos comunicou a fé, ele vive para a família dele e o lindo dele é assim, ele não se preocupa com o dinheiro, ele não se preocupa, claro, agora com a saúde um pouquinho mais abalada, mas ele recebe a aposentadoriazinha dele, está preocupado em passar para a avó cuidar, o negócio dele é tomar o chimarrão dele, lidar com a sua criação, poder mexer ali no sítio, fazer a sestiazinha dele, rezar diariamente e viver. Ele sempre viveu como um homem de muita fé, educou os filhos, as filhas todas chamaram Maria Vera, Ivete, Janete, Salete, né? E os filhos São José e Paulo. Então, eu celebrei os 60 anos de casamento deles, o Padrito celebrou os de 50, e pelo andar da carruagem, se Deus quiser, os 65 ou os 70 também, que Deus conduza. Então, meu homem de fé é o meu avô. Abraço forte, Poinho, ó, te amo. Vamos fazer aquele break e vamos passar para o segundo bloco, então. Vamos lá. E a gente volta então com o nosso segundo bloco agora, e a intenção é agora a gente falar sobre isso, sobre o mercado de trabalho, sobre ser homens de fé lá na sociedade, o sagrado lá na sociedade, né? Não só sobre o mercado de trabalho, a economia, a política, a educação,
mas o homem que a gente encontra. E a ideia da gente falar sobre isso, Alex, é porque, na verdade, você tá lá, gravando as propagandas, fazendo as coberturas dos eventos, se relacionando e com pessoas, com homens de fé, homens que talvez não acolheram a mensagem da fé também, e você tá lá, e você constata. Essa é a minha pergunta, então, assim, qual é o homem que você encontra no teu dia a dia? Que homem de fé está lá? Padre, essa resposta ou essa pergunta, ela é bem... Ela dá um norte muito grande para a gente trabalhar, né? Porque se a gente for pegar o homem da sociedade, né, o nicho é muito grande, né? Tem aquele que não acredita, aquele que acredita, aquele que vive a religiosidade, aquele que pensa que vive a religiosidade, mas não vive, aquele que vive de fato, né? Se a gente for pegar o homem de fé, de fato mesmo, né, pelo menos os homens que a gente acompanha, que a gente tem próximo, assim, né, que vive essa mesma realidade que a gente vive, que é a realidade da fé, de realmente perseguir o sagrado, né? E colocar isso em coisas práticas. Ler a palavra, frequentar os sacramentos, comungar, né? Estar de fato na comunidade, né? Porque assim, eu tenho um exemplo muito grande, né? A Juliana me deixou um exemplo muito grande, em outro momento a gente fala sobre isso, mas a Juliana me falava, a gente tem que perseguir o céu, né? Então, se você pega esse princípio, que a gente tem que perseguir o céu, tudo que você faz aqui na Terra, ele tem que ter esse sentido. Se você faz uma negociação, né? E eu conheço homens, assim, homens de fé, de sucesso na vida, mas não sucesso só financeiro, sucesso pessoal, familiar, de estrutura de família, de filhos, de vida, né? Mas se você busca esse princípio que a gente precisa de fato ir para o céu, então todas as ações que você faz com esse norte, as coisas têm um sentido. Por exemplo, você vai fazer uma negociação, aquela negociação ela tem que ser uma negociação honesta, tem que ser uma negociação coerente. Lógico que num comércio, numa empresa, numa indústria, o lucro ele faz parte do processo, porque é a partir dali que você consegue desenvolver as coisas que você faz, dar os empregos que você dá e também viver daquilo, né? Então, o lucro é importante. Então, mas saber de que forma conduz isso, sabe? Saber de que forma se conduz as tuas relações profissionais, saber de que forma você conduz as tuas relações de prestador de serviço, saber como é que se conduz as tuas relações também de receber serviços de outras empresas, né? E eu vejo que tem homens que conduzem isso com muita tranquilidade, mas com uma coerência que vem realmente da fé, sabe, padre? Porque se você pega, por exemplo, outros homens, e a gente, no mercado de trabalho, a gente também está possível, né, de encontrar esse tipo de pessoa, você vê a diferença, né? Pessoas assim que não tem essa ligação com o sagrado, ou não tem essa ligação de querer ir para o céu, de querer, né, seguir um caminho de santidade aqui na Terra já, né, e um caminho que vai nos fazer essa ligação da Terra para o céu, você vê que lá falta um pouquinho assim de coerência, falta um pouco de honestidade muitas vezes. Isso é triste, padre, sabe? Isso é muito triste, porque assim, nós homens, né, temos que conviver com essa realidade, principalmente nós homens que buscamos esse caminho de fé e de santidade, a gente tem que viver com essa realidade, porque lá no mundo, aquela velha história da selva de pedra, ela existe mesmo. Olha, Alex, eu percebo assim que uma coisa que é importante é quebrar um vaso, assim, que é um paradigma, porque as pessoas pensam que o homem de fé, bom, eu espero que pensem, porque talvez nesse tempo de sociedade, mas nem isso tenha, né? O Papa, é o padre ali na missa, é aquele que parou tudo para viver para isso, e dizem assim, mas isso é uma coisa que ele faz porque ele escolheu isso para a vida dele. Eu acho que é um tempo da gente recuperar que a sociedade precisa de homens que formaram valores, virtudes, né? Eu acho que uma das coisas principais, a gente devia fazer um podcast só sobre isso, nós vamos convidar, já sei quem eu vou chamar para falar sobre isso, sobre valores,
virtudes e necessidades. Perfeito. O Fernando que está ali na mesa de corte já abriu um sorriso. É. E porque eu acho que existe esse autor espanhol, né, o Royo Marín, ele fala muito sobre isso. E a gente vê que eu gosto do Gilberto, sabe o Chesterton, né? O Gilbert. Ele dizia assim que os valores estão perdidos no meio e ele falou isso há mais de 100 anos, né? No meio do cientificismo e das coisas da sociedade, e eles ficaram ali, as pessoas acham que deixaram de existir só porque eles foram esquecidos no meio dessas coisas. Sim. E tem um problema sério em relação a isso, pegando esse gancho, padre, que o mundo vai de encontro e te dá uma pressão para você esquecer realmente. Então, quando o senhor fala que isso foi esquecido, os princípios e valores foram esquecidos durante uma fase, durante um tempo, mas é que também houve essa opressão do mundo para que isso fosse abandonado. Porque o mundo prega que você ter sucesso é você ter um carro novo, um celular da última geração, você ter dinheiro e tal. E não que isso não seja importante, é totalmente importante, válido, importante para a vida da pessoa, mas não é só isso, né? Aquela felicidade interior que atinge o coração da pessoa mesmo, ela vem de uma coisa além das coisas materiais. Só que o mundo prega que não. O mundo prega que para você estar bem, você tem que estar com o teu carro novo. Para você estar bem, você tem que estar nos melhores restaurantes. Isso é importante. Uhum. Mas isso que vem de Deus, que aí eu coloco para o senhor que é uma via de mão dupla, né? Que você tem que estar aberto para receber e também tem que procurar, Uhum. né? Isso também faz você viver com um que a mais. É só para quem está dentro e vive essa experiência para poder falar sobre isso, né? A gente estava com aquela ideia, e que acabou não acontecendo ainda, mas um dia eu quero realizar, que era de levar o sagrado dentro dos lugares, né? Então, por exemplo, claro, nós estávamos... vou olhar aqui nessa aqui, né? Nós estávamos com a ideia, por exemplo, de criar em ambientes bem organizados, planejados, com uma estrutura para isso, levar, por exemplo, a gente mora meio longe da cidade para os homens virem fazer a adoração. Agora a gente está começando o terço dos homens lá na Casa Geral. Rosário, né, padre? O Rosário. Convido vocês a participarem, o Alex está conduzindo lá, mas a gente também tinha a ideia de levar a adoração ao Santíssimo Sacramento no mundo dos homens, né? Então, por exemplo... No ambiente deles, né, padre? Uma oficina mecânica. Claro, uma oficina que fosse capaz de receber esse ambiente ali. E na cidade existem muitas, né? Que são hoje as oficinas são limpinhas, são um negócio diferente, organizados. Né? E organizar um altar ali, e esses homens dobrarem os joelhos ali e adorarem, né? Claro, com a assistência do padre, com a liturgia devida, né? Também a ideia de levar na universidade, de levar na loja de ferramentas, porque a gente fala de homens de fé, mas eu acredito que a gente precisa também despertar o homem a rezar mais. Porque quando ele reza mais, ele pensa em Deus, ele pensa nos santos. A gente falou dos nossos exemplos de homens de fé, mas a gente tem os santos, a gente tem a igreja, a gente pensa neles. A gente tem os testemunhos que a liturgia oferece, né? Mas a gente, quando leva o homem a rezar mais, ele naturalmente pensa, poxa, o que isso gerou dentro de mim? Quer dizer, nesse ambiente de alma, nesse espaço do sagrado que eu tenho em mim e que eu não venho dando espaço. Por que não? E aí, aos poucos, você vai despertando uma sensibilidade de fé, Sim. né? Eu lembro, padre, como se fosse hoje, o dia que a gente conversou, o primeiro momento, eu estava numa fase difícil da minha vida, quando o senhor falou sobre esse projeto Homem de Fé. Deixa eu só abrir uma brecha. Você citou 2 vezes esse assunto, né? Mas é que o Alex também viveu um processo difícil. A Juliana, que é a esposa dele, teve um câncer que em 4 meses nós perdemos ela, né? E logo depois nós perdemos a tia Laura também, que era a esposa do tio Marcos, e que era a mãe da Juliana. Então Sim. nós vivemos um processo difícil, né? A gente, graças a Deus, viveu juntos isso. Eu olho para essa fase assim com muito... Hoje, assim, lógico que me dói, né? Não poder não ter elas aqui, né, padre? Mas eu olho assim com muito... Tiro muito aprendizado disso, sabe, padre?
poder conviver com a Juliana, né, e depois com a Laura tão repentinamente, mas, né, mais com a Juliana, né, todo o tempo assim de preparação, né, da morte, né, a gente fica com receio de falar morte, mas é a realidade, né, preparação dela, né, o caminho que ela fez, né, o caminho assim de santificação, eu posso dizer. O senhor acompanhou tão fortemente, né, esse processo que ela viveu, né? E o outro convidado, né, o Dago, que esteve aqui falando com a gente, né, ele falou que, bem interessante a palavra dele, que realmente você se desliga da pessoa aqui na Terra, mas você ganha uma pessoa lá no céu. E eu tenho certeza, né, em outras oportunidades a gente já falou sobre isso, que realmente aconteceu isso com a Juliana e com a Lara também, né? E viver buscando o que ela mais prezava aqui na Terra, que realmente era essa questão da santidade ou santificação, ou buscar um caminho de santificação para lá no céu colher isso, eu aprendi muito com ela, sabe? Isso só fortaleceu o meu caminho de fé, né, padre? Mas falando um pouco então sobre esse projeto do Homem de Fé, quando o senhor me procurou e me falou aquilo, né, para a gente criar primeiro esse encontro, depois, né, depois do encontro nasceu esse mesmo podcast e tantas outras coisas, esse projeto de visitar os homens lá nos locais de trabalho deles, né? Eu lembro que o senhor falou uma frase, não sei se o senhor lembra ainda, mas o senhor falou assim, viu? Deus nos chama para coisas grandes com os homens, né? E eu acho que realmente precisamos apresentar esse carinho do amor de Deus para os homens, padre, porque eu acredito que só existe uma forma da gente conseguir despertar esta fé do homem, que é realmente o contato verdadeiro e presencial do amor de Deus, que talvez seja com essa visita do Santíssimo nos lugares, talvez seja eles participando do nosso encontro, Homens de Fé, talvez seja eles assistindo o podcast, o videocast, né? Talvez seja eles participando da missa, né? Talvez seja eles participando no momento da adoração, talvez seja eles numa conversa descontraída sobre a fé, sobre o amor de Deus na vida deles. Então eu acho que se Deus nos colocou essa vontade de fazer, é porque Ele realmente vai fazer essa obra, Padre. Eu acredito. Eu acredito e a gente está dando os nossos passos, né? Eu percebo assim uma coisa, você falou uma frase importantíssima e que precisa voltar a ser falado. As pessoas não falam mais sobre isso. Quer dizer, a Juliana, você, né, escolheram lá, né? E ela dizia e cobrava de você, e cobrava mesmo, né? Que Cobrava. mulher fantástica que ela é. Nossa, demais. Que ela foi, né? Mas ela dizia assim, de viver a santidade. Jovens, vocês são jovens, Demais. né? Ver as Ela meninas... faleceu com 36 anos. 36 anos, um ano a menos que eu, né? E as meninas aí, com esse testemunho que ela cresceu dando para elas também. Padre, eu posso fazer uma ponderação na sua fala e colocar uma coisa que as pessoas ainda não sabem? Pode falar. Eu acho que a Juliana realmente, ela não era deste mundo, sabe? Quer dizer, de fato não era, porque hoje ela não está mais aqui e está junto do céu. Mas ela era tão certa, padre, tão certa nas coisas dela e na condução na vida dela, que eu achava assim, nossa, eu preciso ainda crescer muito como ser humano. Porque, assim, vou te falar coisa simples. No trânsito, por exemplo, né? Eu ficava chateado ao tipo dessa pessoa. Ela falava assim, viu, calma, se acalme. Não que eu seja uma pessoa né, expansiva e que gritasse e brigasse, não. Mas qualquer coisa assim, tipo no trânsito, na loja, na rua, no restaurante, ela fala, calma, tenha tranquilidade. Isso não vai te levar para o céu. Esse pensamento, sabe como? Então ela tinha assim, ela vivia, e era dela, assim, sabe? Ela vivia assim a santidade aqui na Terra. Não que isso também não tirasse o jeito assim do gênio e do jeito que ela era, porque isso faz parte da personalidade de cada pessoa. Mas quando se falava assim, padre, da santidade, era tão bonito assim, do jeito que ela conduzia as coisas, que realmente eu sou um privilegiado de ter convivido esse tempo com ela, porque eu aprendi muito com ela sobre isso, sabe? E hoje que ela não está mais aqui, eu ainda, né, consigo aprender com o que ela deixou e conduzir isso. Porque ela, nas mínimas coisas, padre, ela falava, não, isso pode não nos levar para o céu, então vamos por aqui, sabe? Bonito mesmo.
Nós estamos estourando nosso bloco. Nós vamos rodar a vinheta, porque a gente vai pro terceiro bloco em que a gente fecha o assunto e a gente vai ter o nosso momento de oração. Daí, não é? Você não canta, né? Os nossos convidados que cantam estão cantando. Roda a vinheta. Eita, estamos de volta aqui então com o nosso terceiro bloco. A gente tentou ser fiel aqui, já que nós temos o briefing, Sim. porque nos outros a gente deu uma estouradinha no horário, né? Mas a ideia agora é a gente falar sobre vida de oração e a gente terminar com um momento de oração, então, né? Vida de oração, Alex. Como que você desenvolveu sua vida de oração? Padre, eu sou muito litúrgico, assim, sabe? E eu acho que se a liturgia está aqui, e se a tradição da igreja, né, traz para nós uma diretriz, e já há 2020 anos, 2022 anos que tem essa tradição e essa diretriz da igreja, então eu gosto de seguir. Eu tô falando do Alex, né? Tô falando como as pessoas têm que ser. Se quiser seguir, eu acho que é interessante, porque tem dado certo para mim. Mas eu, né, toda semana faço rosário, né? Rosário completo. Todos os domingos eu não falto à missa, né? Eu tive a experiência já de ficar 6 anos sem faltar uma missa no domingo. Só faltei a missa porque a minha missa estava sendo um pouquinho mais pessoal, que foi quando a Juliana realmente teve esse tempo dela de não estar mais aqui. Então, nesse tempo, eu não consegui estar presente na missa porque minha missa estava sendo lá. Este ano, eu ainda tive a graça de estar todas as missas do domingo, né? Faço minhas orações normais, quando acordo, quando vou dormir. Em situações durante o dia, sempre rezo, pelo menos uma Ave Maria, né? E vejo que isso realmente dá o sustento para a gente, sabe? Eu não consigo me ver, padre, nesse tempo assim, né, do Alex atual, viver a minha semana sem ir na missa no domingo, sabe? Sem comungar no domingo. Lógico, imagine se eu tivesse a oportunidade de estar na missa todos os dias, né? Mas eu criei, assim, na minha vida, um objetivo de não faltar, e também tive a graça de Deus me dar essa oportunidade de não faltar. Então a minha vida de oração é baseada nisso. Missa todo domingo, né? Um rosário por semana, rezo pelo menos antes de dormir uma dezena da Ave Maria, quando acordo também. Outra coisa, eu acho tão bonito, né, que a gente perdeu durante tempo, né, eu passo na frente da igreja, eu faço o sinal da cruz, eu passo na frente do cemitério, eu faço o sinal da cruz. Ainda bem que aqui na cidade o pessoal ainda também se ensina muito pedir bênção pro padre ainda. Olha, eu vou te dizer como é triste quando a gente perde isso também, né? Eu faço isso porque eu acho que o padre, né, a figura do padre, ele representa o sagrado para nós, representa Jesus para nós. Deixa eu abrir uma brecha aqui, lembrei de uma coisa. Uma mulher disse uma vez para mim assim: nossa, eu não vou chamar o senhor de senhor, porque o senhor é tão novinho, né? Eu falei assim: ela falou assim: você tem idade para ser meu filho. Eu falei: o teu filho é padre. Daí ela ficou assim, falei: porque não, o senhorio meu não importa nada, onde que eu vou ir parar com o padre Fernando? Mas o ministério que Deus investiu sobre mim. Claro. Eu ainda tremo com isso, imagina só. Sim. Né? Então, talvez o senhor nem perceba isso, mas eu que sou leigo, né? Eu acho que aqui a gente pode fazer uma revelação. Quantas vezes eu me dirigi a palavra do senhor sem pedir a benção primeiro? Eu acho que não lembro. Então, é realmente isso mesmo. E eu faço isso porque eu acho que é a tradição da igreja, é a tradição da religião que a gente segue, é a tradição da liturgia. Eu acho que é assim, e eu ensino minhas filhas a ser assim também, né? Minhas filhas, a Maria Luísa ainda mais novinha, ela já chega perto do senhor, já pula e dá um abraço. Nossa, e não vai mais embora. Eu adoro ela, adoro. Hoje é aniversário dela, né? Não sei que hora que tá indo ao ar isso aí, mas hoje é aniversário dela. Exatamente. Então eu tenho criado isso dentro de casa porque eu considero isso como certo e tenho colhido os frutos, padre, sabe? Que é aquela história da via de mão dupla, né? Então você entrega e recebe, você pede, entrega e assim você vai construindo a vida. Então com esses frutos assim, nós vamos chegar no final desse nosso momento. Eu quero agradecer então em primeiro lugar
Primeiro por você me provocar para a gente iniciar esse projeto e porque você vai estar sempre ali atrás, né? Agora nós estamos com o Fernando, que é o nosso, que está sendo capacitado para isso também, nosso seminarista aí, que é um homem de fé também, porque vai ser um padre aí que daqui 10 anos vai me substituir no podcast. Mas você vai estar sempre ali atrás, porque é você quem lida com os equipamentos e a gente vai lidando junto com esse projeto. Mas eu te agradeço e rezo para que esse ano o nosso projeto ganhe, alargue suas tendas. É isso que eu peço a Deus. Mas, como nós criamos no nosso bordão, né? Quem faz a oração é o convidado. Como é que é? O convidado faz a oração que vem do coração. Exatamente. Então vamos pedir contigo a palavra. Pedir esse momento que Deus abençoe cada uma das pessoas que está assistindo, das pessoas que estão ouvindo, das pessoas que estão sendo tocadas, não talvez por esse momento, mas talvez por essa história do homem de fé, né? Que Deus realmente seja misericordioso e que dê para essas pessoas, primeiro, Padre, a vontade de estar perto do sagrado. E essa vontade de estar perto do sagrado seja tão forte que a partir disso renda frutos para a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo. Então que Deus seja realmente presente, que escute nossa oração. E eu, quando peço que Deus não olhe por esse talvez mísero servo que pede, mas pela sua graça infinita, que ele vem através deste podcast, através desse momento de oração, tocar profundamente o coração de cada uma das pessoas que estão assistindo e que esse toque do coração, do amor de Deus, suscite nessas pessoas também a vontade de estar perto do sagrado. Amém. Que Deus realize esse projeto, né? E que a gente tome posse daquilo que Deus está pedindo. Se Deus quer, acontece, né? Então a gente vai fazer assim, agora está aparecendo aí para você o GC, vai aparecer, né, Alex? Vai pôr o GC com as nossas redes sociais, e a ideia de pôr as redes sociais são duas. Uma é para crescer nas redes sociais mesmo, porque já que a gente quer evangelizar na comunicação, a gente precisa estar lá. E a outra é para que você tenha a possibilidade de mandar uma DM, mandar uma pergunta, um e-mail que você encontra lá, para tirar alguma dúvida com o Alex. Sugerir um assunto, né, Padre? Opa, isso, sugerir um assunto, sugerir um convidado também. Exatamente. Se candidatar para ser um convidado, né? Olha, um participante. Não tinha pensado nessa ideia. Claro. Se candidatar, mas mande seu currículo, né? Não, e assim, não precisa ser só um homem de fé. Pode ser um homem que está começando o caminho de fé, que daí a gente também dá uma empurradinha e faz. É isso aí, olha. Então a ideia é essa, tá? A gente disponibiliza a rede social para crescer, sim, divulgue, ajude. Dá trabalho fazer isso aqui, igreja, dá trabalho. Mas também para a gente poder dizer, olha, estamos acessíveis. Se você quiser conhecer o trabalho do Alex também, quanto à comunicação, né? É um trabalho maravilhoso, consagrado também. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, tirar uma dúvida, angústia, sugestão, piada, fazer pix, a gente está por lá, não é mesmo? Aceitamos qualquer negócio, né, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente tem mais podcast Homens de Fé semana que vem.